Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 12 de maio, segunda-feira. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Estamos lendo aqui Gênesis capítulo 16, verso 13. A Jeová que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê? Esse Esse contexto aqui é ocasião do resultado ou da consequência daquilo que Sara, esposa de Abraão, né, os patriarcas de Israel, solicitaram, solicitaram não, é, fizeram, podemos dizer assim, muito provavelmente inspirado numas leis anteriores, antigas, que já existiam naquela época patriarcal. Do que eu me refiro? Me refiro ao fato de Sara ter dado a Abrão a Agar como eh, uma barriga de aluguel, digamos assim, né? Na verdade, era uma gestação, mas que o filho seria de Abraão, né? E Sara fez isso, mas depois lhe veio um certo arrependimento. Em que época? Na época em que ela teve o seu próprio filho, o que a palavra de Deus chama de filho da promessa, o Isaque. Então Agar teve Ismael de Abraão, Sara teve Isaque de Abraão, filho da promessa. Aquele aqui, há um ano atrás, o anjo do Senhor tinha dito que ela engravidaria. Milagre do Senhor, né? Uma demonstração para o mundo, né? Para todo mundo, de que Deus é mesmo o pai de Israel, porque Abraão era idade avançada, Sara também, portanto, já depois da menopausa e tudo mais. E, e estéril também, né? Durante toda uma vida não pôde engravidar. Então é uma mensagem muito concreta de que Israel surge no cenário do mundo por causa da vontade soberana de Deus. Isso é importante dizer. Não estou julgando Sara, como eu disse, ela está apoiada em leis que já existiam, portanto ela tinha esta possibilidade e agiu de acordo com essa possibilidade. H engravida, vamos retomar então ao ponto de onde eu parei. Quando o menino de H era mais velho, portanto, Ismael, e o Isaac estava sendo desmamado, tal, na infância, o garotinho, assim como todas as crianças são capazes de fazer, aliás, não só criança, né? Esse negócio de brincar, de zombar, bullying, essas coisas, parece que todo mundo é capaz de fazer. E aquela criança fez isso, e a Sara ficou por conta, né? Não gostou. Eu, eu tinha dificuldade de entender, que me parecia um desafeto da parte de Sara. Eu tinha dificuldade de entender que Abraão concordasse com a ideia de Sara de mandar a mulher embora, mandar Agar embora, né? E me incomodava também o fato de Abraão ter dado àquela mulher nenhum recurso, né? Só que parece que eu pulei o versículo que dizia que tudo isso vinha da parte do Senhor, porque o Senhor estava se revelando nesta história. Primeiro, porque tinha que consolidar aquilo que era plano do Senhor, não de Sara, nem o de Abraão, mas o que era plano do Senhor, do filho da promessa, né?
Aliás, Isaac é muito emblemático, até por causa daquele sacrifício que Deus pediu posteriormente para Abraão, né? Sacrifica o teu filho Isaac, né? Enfim, tem todas estas coisas. É a história do início de uma nação importante, muito importante para nós, os crentes, o povo da aliança, porque Deus se revela neste povo, sua lei, seus mandamentos, e a gente conhece muito do caráter de Deus, da pessoa de Deus, nesta história de Israel, né? Então, não é a história de Israel em si, né? Nesse sentido, não é um povo qualquer, de fato é um povo peculiar. É a história do Deus de Israel que se revela nos detalhes do, do, do povo de Israel, nos cuidados sobre o povo de Israel, na censura, nos mandamentos, nos castigos, nos juízos, em tudo Deus se revelou. Então, estudar Israel e a sua cultura equivale, numa uma maneira maior de enxergar, conhecer um pouco mais de Deus, porque Deus foi se revelando ali, né? E era da vontade de Deus, era da vontade de Deus. Então, eu, na minha estupidez, achava ruim com Sara e com Abraão, mas era da vontade de Deus. Então, você tem que achar ruim, tem que achar ruim com Deus. Bom, o que que acontece? Abraão mandou Agar embora, mas por causa disso, a gente tem uma revelação da parte de Deus. E todas as vezes que alguém dá um nome para Deus, esses nomes dados são emblemáticos, que envolveram circunstâncias, mas objetiva mesmo, revelar o caráter de Deus, né? E o que que acontece aqui? Essa mulher se desespera, porque ela está no deserto. O pouco de mantimento, pouco mesmo, que Abraão deu, e isso veio da vontade de Deus. Esses recursos acabaram, não dá nem para chamar de recurso, era o mínimo. E essa mulher ficou tão angustiada porque achou que o seu filho ia morrer. Aliás, o filho começou a ter fome, a ter sede, e começou a chorar, e ela até se afastou para não ver o menino morrer. Então, ela se desesperou da vida, né? O amor da Agar pelo Ismael é grande e ela não suporta, é, ela não aguenta ver o filho morrendo, né? Mas Deus se revela ali, né? E mostra para ela um poço, uma fonte. Desculpa que me falha agora o texto. Mas de qualquer maneira, que eu não tive tempo hoje de reler todo o capítulo como eu tenho costume. Mas o que que acontece? Deus mostra o que ela não tinha visto. E Deus lhe faz promessas. E diz, inclusive, que o Ismael vai ser como um jumento selvagem, um guerreiro. Falando a respeito, não que ele fosse um jumento no sentido pejorativo, mas no sentido de coragem, de força, de uma pessoa forte, digamos assim. E Deus diz, olha, ele, o povo que vai vir dele, vai ser grande e tal, vai ser abençoado. E de fato se cumpriu tudo isso. Mas é muito emblemático. Aí, por que que eu lembrei de tudo isso? Porque, e aqui não vai nenhuma crítica, né? Eu sei que o dia de ontem foi um dia de homenagens ao Dia das Mães. E, e eu sei que aí, na tentativa de homenagear as mães, todos nós todos nós acabamos romantizando um pouco essa questão das mães, como se todas as mães fossem suficientemente boas. E não é verdade, né?
Por exemplo, na minha igreja, e aí não é nenhuma crítica ao pastor, de maneira nenhuma, Deus me guarde de uma loucura dessa, não é nenhuma crítica. Mas, por exemplo, o pastor que pregou na minha igreja trouxe o exemplo que muita gente deve ter usado mundo afora, né? Brasil afora. O exemplo de Lloyd e de Eunice, para realmente dizer do legado que elas deixaram para o Timóteo e tudo mais. E, e aí o pastor, ele elogiou, né? E ele comparou Lloyd e Eunice com mulheres do ciclo de oração, com mulheres, as nossas irmãs, que são uma bênção, que estão ali, e são maioria, viu, gente? As mulheres vão dominar o mundo. E elas são maioria, elas estão ali, são ativas, são presentes. Então, a homenagem é justa e tudo certo. Mas aí eu fico pensando, meu Deus, mas nem todo mundo teve uma Lloyd na vida, e nem uma Eunice, né? As realidades são várias e diferentes. Há quem nem tenha conhecido mãe, nem vó, né? Há quem teve uma mãe Jara, né? Você sabe o que é uma mãe Jara? Isso é coisa, né, da minha brincadeira. Jara de Jararaca, né? Teve uma mãe que às vezes não foi uma mãe, sabe? Teve gente que teve vó que melhor não tivesse. E vou dizer, tem muitas mães. Os mais que você vai falar não é cristão, pois é, mas eu não estou falando de um mundo ideal cristão, eu estou falando de realidades. E tem muitas mães abandonadas que os filhos não é porque são egoístas, porque não tem tempo, porque não, é porque não tem amor mesmo. Porque aquela mãe só fez uma vida inteira criticar e etc, etc. Mas, obviamente, nós, para homenagearmos, a gente só pega a linha da mãe suficientemente boa, da mãe maravilhosa, da mãe amorosa, da mãe representante de Deus na terra, né? E não é assim. Então, de muitas palavras que se pode homenagear, essa aqui não serviria muito, porque ela é muito realista, né? Aqui tem uma mãe numa situação de vulnerabilidade, tem um filho numa situação de quase morte, né? Mas o que que Deus revelou aqui? Que ele vê, né? Então, a, o que que eu posso dizer que aí serve para todos? Que ninguém vai ficar excluído, né? Quem teve mãe, quem não teve mãe, quem conheceu mãe, quem não teve. Uma coisa está para mais e para além do ter mãe, do amar mãe, de honrar mãe, de se relacionar acima da família, portanto, acima de tudo isso. É o fato de que Deus vê. Isso está acima de tudo e de todos. Ah, o Deus que vê, vê a mãe que não foi uma boa mãe, mas Deus viu, Deus sabe. O Deus que vê, que foi revelado aqui para Agar, vê também as vulnerabilidades, como foi o caso dela. Estava lá, já desesperada, com o filho quase morrendo, né? Deus então vê toda toda a dificuldade, todo o trabalho, toda a fé que as mães depositam em Deus e toda a lágrima, todo o choro, é, enfim, todas as dificuldades que as mães atravessam para dar o seu melhor, para fazer o melhor. Mas também Deus viu aquelas que foram completamente incapazes, que realmente se esqueceram do filho que amamenta, porque isso pode acontecer, né? Ah, mas Deus também vê.
Então Deus vê essa mulher que não tem filhos que lhe sejam gratos, porque ela nunca foi uma boa mãe. Mas Deus também vê todas as outras possibilidades. Deus também vê os filhos que não são bons filhos, que sabem e entram às vezes em crise de consciência por saber que só deu trabalho, que só trouxe amargura, que os pais morreram completamente tristes porque não se tinha respeito, né? O Deus que vê tudo. E Osmar, e aí, o que muda nas circunstâncias? Muda pensando agora na nossa espiritualidade, que Deus vê as nossas tentações, Deus vê quando estamos sozinhos, Deus vê como nos sentimos, Deus vê tudo isso. A gente precisa lembrar disso. E a gente precisa lembrar, para eu terminar, que eu já estou falando demais, as palavras de Jesus. Se quando orares, entra no teu aposento, no lugar mais secreto, mais afastado, mais tranquilo, e ora a Deus. E Deus que te vê, não diz o Deus que te ouve, mas diz o Deus que te vê, vai te recompensar. Que Deus te abençoe a sempre pensar que Deus está te vendo, mas é vendo, não assistindo como assistindo a vida, né? É um olhar empático, é um olhar ativo. Deus vê para nos socorrer, para nos amar, para nos ajudar. Creia nesse olhar misericordioso de Deus, creia nessa presença daquele que vê. Deus te abençoe. Desculpa que eu falei demais. Vamos orar. Pai eterno, que o teu nome seja engrandecido. Abençoe todos os meus irmãos e que a sensação de estar sendo visto, contemplado, dirigido, amado, repouse em cada coração. É o que eu rogo no nome de Jesus. Amém.